Olá pessoal, então falamos sobre os capítulos e as resenhas relacionadas às coletivos de autores. Aqui é uma coletiva que nós falamos, um bate-papo, coloquei hoje aqui sobre desafios, que é a temática central. O homem sem o desafio, o homem triste. Aí, em princípio, também a mulher. Então, vamos lá, nesses aspectos específicos do programa de educação física, no ensino fundamental, médio, ensinos que possam inquietar os campos profissionais e departamentos que venham relacionar a nossa vida diária e patamares, ok? Aonde há uma ineficácia, há uma eficácia estrutural. E essa estrutura nos coloca um parecer da Lei 12.12 de 1939 também, que destaca a motricidade humana e alguns autores que eu coloquei aqui em destaque. Então, a problemática é selecionar os conteúdos. E aonde seleciona os conteúdos, em qualquer disciplina tem um movimento, nem que seja motricidade fina, ou motricidade grossa, ou coordenação fina, ou coordenação grossa, relacionam o que? Problemas para selecionar. Por quê? Se eu falo de qualquer tipo de disciplina, eu falo de linguagem. Qualquer tipo de disciplina tem que falar a expressão corporal. O gesto motor relaciona o tempo, como o tempo relaciona o próprio movimento, que vai relacionar os momentos unânimes que você teve e a pesquisa, que nos coloca fatores e pontes que possam apontar um conhecimento construtivo entre métodos ligado à implicabilidade e algo explícito. Essa explicitabilidade entre elementos principais. Ok? Às vezes nós ouvimos alguma coisa, algo explícito. Ou seja, muitas vezes há algo explícito que venha a haver uma implicabilidade ligado ao sexo, à etnia, gênero e classe social. Está explícito. Está explícito, está notório, está externamente claro diante de tributos ou distribuições, distributos que geralmente se denomina de conteúdos de ensino. Os conteúdos de ensino são fatores que também vêm a colocar uma maneira coletiva. Onde tem uma coletividade, tem um grupo. E aonde teve um grupo, houve aspecto recíproco. E aonde houve um grupo, houve uma aceitabilidade diante deles. Se é 10, 15 ou 20 pessoas, 100, houve uma aceitação para ver um grupo ali, para interagir um com o outro, com desafios ou com conversas, porque quando ocorre esse grupo, que já é um grupo, porque já houve o quê? Uma harmonia entre diálogos, destaques e discussões. Então, como falamos sobre bairros, lógico que bairros têm regras, municípios têm regras, esses campos típicos, a linguagem e os seus poderes, a linguagem e os seus deslocamentos relacionados à própria disciplina que vem a perpetuar a nossa vida diária. Então, quando falamos sobre conhecimento, primeiramente, os princípios são, primeiro, conhecimento se trata da disciplina, sistematizando, denomina o que? A sistematização, que vai denominar os paradigmas, as maneiras pragmáticas que são colocadas à disciplina. Vamos lá, horário, carga horária. Você vê lá a primeira aula, aula de educação física. A segunda aula é português, língua portuguesa. Então, ou seja, ali você vai ver os elementos distribuídos, ligados a várias disciplinas, não só no ensino médio, mas também no ensino superior, também ligado à grade curricular, ligado à educação física. Por exemplo, educação física, aula metodologia científica. Eu, por exemplo, tive 2 professoras ligadas à metodologia científica. Ok? Não como é que é? Tem o dermatologista, né? Ele não é vou citar o Pedro Demo, né? O dermatologista. Tem a dermatologista, tem o dermatologista, que é o Pedro Demo, ligado à pesquisa sociológica, que relaciona ali a Aroeira, a Corrêa da Silva, né? Coloco Silva, que é a disso também, que foi uma das disciplinas que eu reprovei. Na primeira vez reprovei não, eu fiquei em independência, eu passei depois. Por quê? Há um fato importante. Filosofia e psicomotricidade eu passei, eu não entendi.
Aí a filosofia que eu gostava mais eu não passei, mas valeu a pena. Depois eu tive que apresentar um trabalho, e no trabalho em si, em questão de desafios, que eu tinha muita questões de costumes e hábitos de apresentar trabalho. Naquela primeira vez que eu comecei a apresentar trabalhos, fui apresentando trabalhos diante de grupos e outras pessoas em campo de núcleos e panoramas relacionais, ligado à metodologia científica, o processo sistêmico e distribuições, o processo sistêmico e conteúdos, processos sistêmicos e disciplinas, e as reitorias, como já falei, sobre Rabelo, 1998. Por que eu cito Rabelo? É lógico, porque o Sólio, né, o Reinaldo Sólio, que fala sobre educação física inclusiva, é um livro que eu já mostrei, ficou exposto, porque ele cita o Rabelo, assim, ao meu ver, foi muito interessante, porque ele fala sobre os aspectos avaliativos, né, que relacionam algumas referências importantes entre medidas, avaliações e medidas. Ok? Então, é o tempo pedagógico necessário para o processo de apropriação do conhecimento. Sabemos que a faculdade passa um conteúdo lá e você tem que buscar a referência que os próprios professores colocam. Por exemplo, se a própria Dice Correia Silva vai falar, vai usar esse autor aqui, Marconi Lakatos. E a prova vai ser nesses vínculos, ligados aos campos hipotéticos, dedutivos, sistêmicos, intuição, dedução, o que é ciência, o que é conhecimento. Aí vem aqueles panoramas importantes relacionados aos processos ligados à metodologia científica, quantitativa, qualitativa, ou seja, referências que são colocadas, as normas, a letra maiúscula, o ponto, a editora, os periódicos, e são fatores que são bem, usar até o termo, bem chato, pessoal. É lógico que eu já cheguei a substituir uma das professoras aí, mas só o que elas falaram para eu passar. Mas é muito, né, de questão de apropriência. Nos coloca uma judiciência ligada ao juízo de valor, que nos coloca não um tipo de liberdade. Nós temos que colocar, lógico, está ali no quadro. Podemos expressar a nossa pesquisa e os procedimentos terceiros, aqui em terceiro plano. Primeiro, tempo pedagógico. Terceiro, os procedimentos didáticos. Parece que é uma aula aqui, né? Você passa uma apresentação de uma aula, diagnóstico, você coloca uma introdução, uma justificativa. É um projeto. A pauta, como qualquer projeto que você vai emancipar diante de uma sobrevivência e a realidade social que você está, no estágio e inúmeras, múltiplas vontades de diagnosticar o que você não quer, o que você quer, nos coloca fatores que venham apropriar maneiras recíprocas entre o treinamento, as efetividades entre o treinamento e os aprimoramentos entre o treinamento e as eficácias entre o treino e a sua durabilidade. Onde há uma durabilidade, há um planejamento, porque eu vou durar o tempo que eu tenho que fazer. Aonde tem uma durabilidade, tem um tempo que é necessário. Então, o tempo necessário, 25 minutos, 30 minutos, 40 minutos. Então, isso nos coloca um gerenciamento, como coloquei, entre concepções que relacionam a pedagogia e as necessidades. A pedagogia e o tratar das disciplinas e as disciplinas que relacionam a nossa maneira de viver, os horários, os horácios, que venham resplandecer diante dos atributos que relacionam a nossa planilha de treino. É lógico que você entrar numa aula, prescrever um exercício, você não vai entrar na vida pessoal profunda de uma pessoa. Não tem como entrar na consciência da pessoa. Né? É lógico que alguns falam, né, de lavagem, né, as questões que colocam em termos de provérbio, mas é muito difícil. Então, não é questão de... mas coloca uma clareza entre os procedimentos didáticos, metodológicos e ensino para cada um entender que nós não temos um corpo, somos um corpo. E se nós somos um corpo, esse tratado entre a autonomia e a sua identidade. E somos seres inacabados, incompletos. A cada dia há algo que necessitamos de fazer e se adaptar. Desafios diários, escolhas pela manhã, de tarde, à noite, constantemente. Ok? Então deixo aí